Fala galera, Max aqui, todo mundo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kingdoms. Galera, nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre lideranças. Liderança de projeto, liderança de reino, liderança no geral, beleza? A gente vai falar hoje, mano, sobre jogadores que é descartado no decorrer do jogo. Vai passando os KVK e os jogadores vão sendo descartados do reino. E é verdade. Os jogadores vão sendo convidados a se retirar do reino conforme os KVKs vão passando. E o que a gente precisa entender é que isso é necessário. E eu falo mais pra vocês. Isso não é ruim. Isso é bom, mano. Vou explicar pra vocês por que é bom, mas antes a gente precisa entender por que isso tá acontecendo no jogo. Galera, vocês pararam pra analisar o jogo. Quem o jogo era antes e quem o jogo está sendo agora? O jogo hoje, mano, tem muita competitividade ao extremo. Hoje você pega um KVK que você precisa fazer 1 bilhão de kill. Qualquer conta acima de 100 milhões hoje precisa fazer 1 bilhão de kill para ser uma conta respeitada, tá ligado? Ou seja, se você tem 100 milhões de poder, mas você tem 2 bilhões de kill, você é considerado um jogador fraquíssimo. Se você tem uma conta com 1000 dias e tem 2 bilhões de kill, você é fraquíssimo. Isso por quê? Porque a competitividade do reino, competitividade do jogo está indo ao extremo, mano. E vou falar para você, cara, por que você é convidado a se retirar do reino e por que isso é bom para você. Entenda, não é ruim, tá ligado? E eu vou te falar agora o motivo principal de que você é convidado a sair do reino. Vamos lá. Primeiro motivo, galera, conta é nativa. Segundo, conta nativa não tanca a Era da Conquista. Terceiro, porque você precisa sair do reino e dar sua vaga para um competitivo, um jogador competitivo ao extremo, beleza? Como é que funciona isso? Por exemplo, vamos falar de banimento do reino. A liderança te expulsou. Alguns motivos são: você não bateu meta, e um segundo motivo é reformulação de reino. Infelizmente é isso. Não tem jeito. Toda liderança vai reformular o reino a partir do KVK3. Não adianta correr disso, tá? Então vamos lá. Você não vai ser expulso no KVK2, porque o KVK2 é importante que tenha bastante jogadores no reino. Então o KVK2, mesmo você não batendo meta no KVK1, é possível, muito possível, de que você permaneça no reino. Só que no KVK3 isso muda, e muda muito. Tá? Então vamos lá, a partir da premissa do KVK1, tá? O KVK1 tá todo mundo no mesmo nível. Eu falo nível de idade de conta. Então começou todo mundo do zero. KVK1 vai lutar todo mundo, vai ter uma meta mínima ali, todo mundo vai conseguir a meta e vai partir agora pro KVK2. Sabendo que você vai ser descartado no KVK2 por dois motivos: você não pode não bater a meta, e segundo, você vai sair do reino porque sua atividade é baixa. Simples assim. Então, se você é convidado a se retirar do reino porque você não conseguiu bater a meta, isso significa que a sua conta não tá no patamar que consegue bater a meta que foi imposta para você. Não deveria ficar chateado, deveria agradecer e sair fora desse reino. Por quê? Porque significa que você não gasta no jogo. Uma pessoa que gasta, ela vai conseguir tancar KVK3, 2 e 3 tranquilamente. A pessoa que é free to play e que não gasta, não vai tancar. Então o recomendado para você é: volte e faça KVK2 de novo. Então eu acho que a liderança deveria mudar a abordagem. Ao invés de convidar a sair do reino porque não bateu meta, convide a sair do reino mesmo batendo meta, para que essas pessoas fiquem fortes. Ou seja, volta para fazer KVK e fortaleça sua conta, beleza? Show de bola. Partindo pro KVK3, você bateu meta no KVK2, tá indo pro KVK3, beleza? Show de bola. Foi pro KVK3, fez um KVK3 excelente, bateu sua meta, ok? Você acha que a sua conta tem capacidade suficiente para disputar um KVK4? Não tem. Então você não voltou ao KVK2, lutou o KVK3 e não fez questão de voltar ao KVK3. Você não vai tancar KVK4, mano. Essa é que é a verdade. No KVK4, algumas contas conseguem vir com migração especial, mesmo sendo contas antigas. Vai tancar uma conta antiga?
Vou te dar um exemplo agora, KVK 4. Imagina que você foi teimoso, foi pro KVK 3, fez KVK 3 e foi pro KVK 4. Tu acha que tu vai tancar o KVK 5, mano? Imagina que tu vai bater de frente no KVK 5 com a minha conta, que não é uma conta baleia, mas é uma conta forte, com 1.810 dias, sendo que a tua conta tem 370, 400 dias no máximo. Tu vai tancar a minha conta, mano, de verdade. E eu não falo nem de poder, eu falo de acessórios, equipamento, armamento, comandantes. Tu acha mesmo que tu vai tancar? Não vai, mano. O motivo agora da reformulação, porque toda liderança sabe disso, que você não vai tancar. Então eles começam fazendo a reformulação a partir da meta. Você não consegue bater a meta nesse KVK? Não conseguiu bater a meta? Então você não vai conseguir bater a meta no próximo. Então você precisa sair do reino. E isso é um ponto de partida para você refazer KVK 2, porque a migração para refazer KVK começa a partir do 2, beleza? Então ela sabendo que você não vai tancar KVK 3, porque você KVK 2, porque você não bateu meta no KVK, então você vai ser convidado. Então, não bati KVK 2, a meta no KVK 2, como é que a liderança vai aceitar eu no KVK 3? Aí você vai e volta para fazer KVK 2 de novo. No KVK 3, você bateu sua meta. É possível que você fique ainda pro KVK 4, mas no KVK 4 você vai ser convidado a se retirar do reino, porque a liderança tem consciência de que sua conta não vai tancar KVK. Só que com isso, você é retirado do reino e contas fortes, antigas, venham para o reino. O que leva a isso? A consideração VIP, quantidade de marcha e acessórios. Armamento. Então você precisa colocar na sua mente de que você refazer os KVK ou ser expulso do reino não é porque a liderança é miserável, é porque é uma necessidade para que o reino se torne competitivo o suficiente para bater de frente com os KVKs pesado, KVK de conquista, KVK de choque, mano, beleza? Então eu falo para vocês, galera, se você foi convidado a se retirar do reino, não fique chateado. Os dois motivos são esses, e eu vou falar mais para vocês. Eu acho que deveria ser uma regrinha básica para todo mundo ter consciência própria de que quando terminar o KVK 2 eu vou voltar para refazer KVK. Quando eu voltar todos os KVKs possível 2, eu volto o KVK 3 de novo. Quando eu voltar o KVK 3, eu volto para refazer KVK 4. E fica nesse loop, galera, até não ser mais possível fazer isso. Porque isso vai fortalecer sua conta, você vai maximizar comandante, você vai pegar mais acessório, você vai ter tempo de fazer evento. Qual é a desvantagem disso, pessoal? Os reinos, ele não se fortalece com amizades, ele fortalece com lutadores. E não é porque você é amigo do rei, amigo do R4, que você vai permanecer no reino, mano. Entendeu? Então esse vídeo é para conscientizar você de que isso é necessário. O jogo mudou, mano. O jogo é outro. O jogo agora tá muito competitivo e isso tá indo ao extremo. Então se você é aquele jogador que mesmo que você esteja num reino competitivo, mas você não quer ser competitivo nesse nível, tá tudo bem, mano. Mas você precisa entender que você precisa ir pro reino que a competitividade é baixa, beleza? Então esse foi o vídeo para que você entenda isso. O motivo de você ser banido do reino, ser convidado a sair do reino, é só esse, não é, pessoal, tá? Então a gente precisa compreender isso e aceitar de que isso não é ruim, mano. Não é ruim, beleza? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que ajude a você tornar isso uma prática normal, mano, beleza? É isso, tamo junto, fica com Deus e até o próximo vídeo. É nóis, valeu, fui!